Bom dia, paz do Senhor. Aproveitando a festividade dos 90 anos, está conosco o cantor Jair Santos. A paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, minha querida Irmão irmã. Jair, nos fale 30 anos louvando e adorando o Senhor. Como é que foi o início da sua carreira? 30 anos, é uma vida, né? E, pois é, eu comecei a cantar muito novo, influenciado pela minha família. Porque toda a minha família é dedicada à música e dentro da igreja. Meu pai sempre trabalhou com música na igreja, minha mãe também tocava violão. E meu pai sempre dirigiu conjunto, corais, compositor na minha igreja. E nós nascemos assim com essa vocação, porque a música tem isso, né? Muita vocação também. Então nós sempre fomos dedicados à música. E meus irmãos sempre tocaram na igreja e nós tínhamos uma banda, denominada Banda Gratidão. Essa banda foi formada para evangelizar o sertão de Pernambuco. E nós fazíamos um trabalho de evangelização em todo o sertão de Pernambuco. E eu, como muito criança, 5, 6 anos, viajava com essa banda para o sertão e comecei ali crescendo no meio da música e a música direcionada para o evangelismo e para Deus, e fui influenciado por essa maneira de viver da minha família. E com poucos anos, 8, 9 anos, eu comecei a cantar na igreja. E aí foi desenvolvendo a sua vida. Como é que foi então a primeira gravação do CD? Bom, foi um milagre de Deus, porque nós éramos uma família grande e na época nós estávamos passando por uma privação financeira muito grande. Eu tenho 8 irmãos e meu pai sozinho para manter essa família grande, e não tínhamos condições de gravar na época, porque na época, na década de 80, era muito caro gravar, não é hoje. Hoje é uma facilidade muito grande, né? Qualquer pessoa pode gravar, estúdio se resumiu a um programa de computador, então é muito simples gravar hoje, mas naquela época era caríssimo. Tinha gente que vendia casa, vendia imóveis, vendia carro para poder conseguir gravar. E nós não tínhamos condições naquela época, era uma família pobre. Mas Deus tem os seus meios, né? Meu irmão Joás, que é produtor musical, sempre trabalhou em estúdio de gravação desde muito cedo. Ele começou a tocar com 8 anos de idade. E logo jovem ele começou gravando em estúdio e gravou muitos cantores do Brasil, do Nordeste, passaram pelas mãos do irmão Joás Santos. E Deus começou a utilizar dele, porque ele trabalhava em estúdio, ele conseguiu horas de estúdio de graça para mim, e Deus sugeriu a ideia para o meu pai. Vamos fazer o tape de Jair. Meu pai dizia, não tem condição de fazer disco, porque disco era muito caro. Mas faz o tape e Deus proverá. Então nós fizemos o tape, isso em 85. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos de idade, 10 para 11 anos. E fizemos o tape, mas sem nenhuma perspectiva de fazer o disco. Mas como Deus tinha prometido, Deus tinha falado conosco, comigo, sobre a realização desse trabalho. Inclusive promessa aqui em Campina Grande. E quando eu estava colocando a voz no estúdio, desse meu primeiro disco, intitulado Gloriosa Expectativa, que é um disco que até hoje é muito procurado, tem o hino Meu Cristo, né? Cristo, meu Cristo, o teu amor e o teu perdão enchem minha alma de paz. Então, quando eu estava colocando a voz, inclusive nesse hino que eu estou cantando aqui, aí chega um irmão que, na época, ele era diretor da área evangélica da gravação no Nordeste, que era a gravadora Manancial. A Condil era a distribuidora do Nordeste e ele tomava conta da parte evangélica. Então ele chegou no estúdio e viu eu cantando, criança. E ele se interessou de imediato, primeiramente Deus, né? E ele se interessou porque ele disse que precisava de uma criança que cantasse para produzir. Então naquele mesmo momento, ele se dispôs a pagar todas as despesas de gravação, produzir o disco, e foi uma maravilha de Deus que abriu a porta para a gente começar esse trabalho fonográfico, servindo ao Senhor. Cantando ao Senhor, louvando e também compondo. Isso. Como é que surge a inspiração na hora de compor um louvor? Compor é aquilo que eu falei de início, vai muito da vocação musical, e eu aprendi ao longo dos anos com o meu pai. Meu pai era um excelente poeta e compositor, também um leitor voraz. Ele era uma pessoa que gostava muito de ler. O acervo de livros do meu pai era muito grande. E ele gostava muito de ler, de se atualizar e de pesquisar. E como ele era vocacionado para a música, ele trouxe a letra para a música.
Então, meu pai, ele compôs quase 400 hinos em vida, mais ou menos. Hinos que muitos cantores do Nordeste, cantores de nome que a gente conhece, gravaram ao longo dos anos. E eu fui aprendendo com ele, na verdade. E a maneira dele compor, a maneira que ele escrevia, a métrica, a simétrica, né, a encaixar a letra dentro da música, tudo isso tem uma maneira, um aprendizado, né? Não é só chegar e compor. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo e algumas vezes ele corrigia alguma coisa que eu fazia errado. E isso foi me preparando para compor. E depois Deus me deu vários hinos, hinos que também impactaram muita gente, que até hoje a gente canta para Jesus. Pela misericórdia de Deus, eu já tenho, acho que mais de 100 hinos compostos. Uma das suas características é cantar louvores que marcaram épocas, né? De que forma o seu pai influenciou nesses louvores? Meu pai, musicalmente falando, eu sempre falo, ele é a influência principal da minha vida. E eu costumo dizer assim, que o Jair, pessoa física que está aqui falando contigo, é esse que você está vendo. Mas o Jair cantor, o Jair da música, o Jair que louva a Deus, esse só existe com a junção do Joel Barros, que é o meu pai, e o Jair. Então ele me ensinou tudo na música, inclusive até a cantar. Eu comecei a cantar muito criança, então tudo que eu aprendi, afinação, vibrato, tudo que eu aprendi foi através do meu pai. Depois fui aprimorando, né? Então meu pai para mim é um referencial da música na igreja. E o que é mais importante, ele não só me ensinou música, mas ele me ensinou a usar a música dentro da igreja. Que é o mais importante, sem dúvida. Exclusividade em Campina Grande, lançando seu novo CD. Nos fale um pouquinho desse trabalho. Você me deixou feliz agora, porque cada trabalho meu eu fico muito entusiasmado, muito feliz, muito alegre. E Deus tem feito milagres assim em cada trabalho meu, e esse não foi diferente. O CD Monarca Supremo, que eu corri um pouquinho para trazer justamente para Campina Grande, porque Campina Grande é um referencial para mim em termos de ministério de louvor. Deus tem feito grandes promessas aqui em Campina Grande. Eu me lembro que muito criança eu visitei alguns círculos de oração aqui na cidade, onde Deus fez coisas maravilhosas, promessas extraordinárias, que se cumpriram e estão se cumprindo na minha vida. Então eu amo essa cidade, é verdade, eu gosto muito de Campina Grande e eu queria trazer esse disco para a convenção. Estou lançando aqui. O disco chegou antes de ontem e eu trouxe aqui com muita alegria para os irmãos para louvar o Monarca Supremo, que é o título desse CD novo. Já são em quantos CDs já? Olha, esse é o meu 20º trabalho. Eu gravo há 30 anos e fiz 20 trabalhos para a glória de Deus, porque eu não tenho muita pressa de estar fazendo disco todo ano, porque eu prefiro ficar mais trabalhando o disco, cantar o disco, para que os irmãos se edifiquem e aprendam aquela mensagem. Uma coisa que eu não tenho muita pressa de estar gravando, não. Qual a expectativa dele, esse CD? Olha, é a de sempre, né, na minha vida, é que vidas sejam alcançadas através desses louvores, edificadas, que possam sentir o desejo de adorar a Deus comigo através dessas canções, influenciar vidas para o reino de Deus. Esse é o objetivo principal desse disco. Amém, irmão Jair. Eu queria só pedir para o senhor cantar um trechinho de um louvor que o senhor pode escolher dele, só para a gente gravar, deixar marcado. Vamos lá, Monarca Supremo, né? É um incentivo para todos nós adorarmos ao grande monarca da nossa vida, que é Jesus Cristo. Cada vez mais o homem vai se distanciando do Rei Jesus. Materialistas negam a Bíblia, não querem o adorar. Mas eu quero declarar, com fervor anunciar, só Jesus é o Senhor e a Ele eu dou todo o meu louvor. Minha voz não vai calar, queira o mundo ou não ouvir, eu vou insistir em te exaltar.
monarca supremo, rei dos reis, o grande eu sou, Messias ungido, digno de todo louvor, o domínio do universo está em suas mãos. Não posso me calar, monarca supremo, rei dos reis, o grande eu sou, Messias ungido, digno de todo louvor, o domínio do universo está em suas mãos. Eu tenho que falar. Amém, irmão Jair. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém, minha amada. É um grande prazer estar falando neste programa abençoado.